Olá pessoal, hoje então vamos dar continuidade a discussões anteriores. Hoje então a gente vai tratar especificamente dessa questão do racismo no Brasil, ainda como reflexo, né, do que aconteceu com o George Floyd, ou Floyd George, né? Hoje pessoal, a gente vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos sistematizar essa questão do racismo e eu elenquei 3 elementos essenciais para você, aluno, trabalhar e entender bem. Primeiro, o que é o conceito de racismo estrutural. Então a gente está, nós vamos hoje trabalhar um tema que pode aparecer numa redação inclusive para você, tá? Então a gente vai ver o que é o racismo estrutural. Depois, vamos trabalhar o Gilberto Freire. Ele tem nos seus estudos dos anos 30, ele lançou um conceito bastante polêmico e hoje bastante questionável, tá? Hoje ninguém acredita mais nisso, na democracia racial, mas os estudos dele nos anos 30, Gilberto Freire foi um sociólogo pernambucano, e o Gilberto Freire, ele então aponta no seu livro Casa Grande e Senzala a ideia de que havia uma certa democracia racial e uma combinação de etnias, né? Na época se usava o termo raça, tá? Hoje a gente vai usar o termo etnia. Então brancos, negros e índios que viviam na economia canavieira, tá? Ali você tinha uma relação entre eles que fugia, segundo esse autor, tá, da relação simples de senhor e de escravo, beleza? Então nasceu o famoso mito da democracia racial, que é um tema muito importante esse ano para o Enem, para a UFSC e para outros vestibulares que você venha fazer. O FPR, São Paulo com a Unesp, com a FUVEST e outros, tá? E aí vem o Florestan Fernandes, que quebra esse mito, e o Florestan Fernandes, ele entende que o negro foi coisificado ao longo da história. E o que é coisificar o negro? É você transformar o negro em coisa. Mas aí a gente pode estender para outros segmentos, tá? Ou seja, o que é coisificar o negro? É a ideia de que o negro é uma coisa, é um instrumento, é algo pertencente a um senhor ou a camadas dominantes. Também é um conceito muito hoje bastante questionado, também é um conceito que hoje já está bastante, bastante criticado no meio acadêmico, mas foi um salto ao reconhecer que o negro não está totalmente inserido dentro da sociedade brasileira. E aí, pessoal, vamos terminar a nossa aula de hoje, tá, com a polêmica das estátuas. Tá ok? Derruba, não derruba, o que é uma estátua? A estátua tem valor histórico, a estátua é importante, a estátua deve ficar num espaço público ou não, ela deve ir para um museu. Então a gente tem aqui algumas reflexões sobre, né, a polêmica de se derrubar estátuas, e isso aconteceu com muita força, não só nos Estados Unidos, mas também em países como França, Bélgica, Inglaterra foi muito forte. Então isso foi um desdobramento do assassinato do George Floyd. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficar ali na nossa lousa digital, beleza? E aí você vai entender, tá, moçada? Como que a gente fez isso aqui, ó, trabalhou ali uma sistematização, sistematizamos a aula de hoje, e aí a gente vai para a aula para você poder organizar melhor os seus estudos, ok? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui, ó, é um dos temas mais importantes que a gente tem. Terminamos o nosso último encontro com essa imagem, tá? E hoje retomamos a partir dela. Vidas negras importam. Isso é uma campanha que ganhou muito corpo com o assassinato do George Floyd, tá? Então, vidas negras importam. Por exemplo, o campeonato inglês, que voltou agora com toda a força, né, sem torcida, mas que voltou com jogos. Todos os times de futebol do campeonato inglês, né, de futebol, todos colocam esse dizer em inglês nas costas, tá? Nas costas dos jogadores, nas costas das camisas. Então, ó, vidas negras importam, não é uma campanha nacional, é uma campanha internacional sobre a importância de vidas negras, ou seja, é um combate, tá? É claramente uma campanha antirracista, tá? Uma campanha antirracista. E muito cuidado, tá, pessoal? O Donald Trump associou isso aqui, essa campanha, a uma bandeira
Antifa. A gente já viu que Antifa é uma bandeira, não é um partido político, não é um grupo, é uma bandeira onde as pessoas que estão envolvidas nela lutam contra atitudes antidemocráticas. Então isso aqui não é uma bandeira da Antifa, tá? Isso aqui é mais uma bandeira para a gente tentar trabalhar, né, ou construir uma sociedade onde as pessoas tenham, em termos de direitos, uma igualdade maior. Beleza? Então, turma, vamos começar por aqui, ó. Gente, o Brasil contemporâneo, ele se forma, a gente já viu também, né, e vocês já viram isso com o professor de História, Luiz Antônio, já viram isso na Geografia, já viram isso com o Gustavo na Sociologia, mas vamos retomar aqui na atualidade, ó. O Brasil sempre foi colocado economicamente numa posição periférica. O Brasil foi colônia de Portugal, quando ele se torna independente, passa a ser dependente economicamente da Inglaterra, da França e depois, posteriormente, dos Estados Unidos. Então, o Brasil sempre teve uma posição periférica na grande engrenagem da economia mundial. Então, na grande economia mundial, o Brasil sempre foi produtor agrário, né, e receptor de produtos industrializados. O Vargas, Getúlio Vargas, muito importante, tá, pessoal? Já tivemos essa aula, 90 anos da chegada do Vargas ao poder, o Vargas vai tentar alterar essa lógica. E aí você tem um investimento pesado na indústria de base. Então a indústria brasileira, ela nasce principalmente do capital estatal com muita força. A indústria brasileira já vem no século XIX, lembra? Com os surtos, né? Então a gente tem ali o Barão de Mauá, depois do Barão de Mauá um outro surto em função do café, o desenvolvimento do café. Aí você tem a Primeira Guerra Mundial, que favoreceu a indústria brasileira, mas é com Vargas que a indústria pesada se consolida no Brasil, ok? Mas o Brasil sempre esteve numa posição periférica com relação aos países ricos, com relação aos países do hemisfério norte, beleza? E aí, turma, o Brasil então se encaixa, ó, dentro dessa relação. Aqui, ó, mais um esqueminha para você ter toda a clareza de como o Brasil está inserido. Foi dependente de Portugal, depois esteve muito atrelado à Europa, século XIX, começo do XX. Depois da Segunda Guerra Mundial se consolida aí a parceria Brasil-Estados Unidos. Parceria no sentido de o Brasil, né, ainda ser dependente aí desse grande capital estadunidense. Beleza? Aí, turma, a gente tem, né, o tal do racismo estrutural. A gente começa a botar um pezinho nele. A sociedade brasileira, ela herda pilares muito significativos do seu período colonial. Um desses pilares é o fato do Brasil ser agroexportador na sua essência. Outro pilar importante é a condição, por exemplo, da mulher. Outro pilar importante é, claro, o racismo, o posicionamento que o negro foi colocado dentro da sociedade. O negro, o índio e outros grupos. Então, esses pilares que o Brasil herdou desse período colonial, a gente viu no último encontro, né? O Brasil viveu 322 anos de colonização. 322, arredondar, 1500 a 1822. 322 anos. E o Brasil não tem nem 200 anos de independência. Vai fazer daqui a 2 anos 200 anos de independência. Ou seja, ainda há aí um delay muito grande entre o período que o Brasil foi colônia e o período que o Brasil é independente, né? Então, o Brasil vai fazer 200 anos de independência e foi 322 anos colônia de Portugal. Então, o Brasil herda os pilares colonizador. Isso aqui, turma, numa redação fica bem bacana se o tema for esse, né, de você refletir sobre o Brasil. E mesmo numa prova de geografia, de geoeconomia do Brasil, de geopolítica do Brasil, isso aqui, ó, é sempre importante ser lembrado. Como o Brasil herdou pilares, esses pilares enraizaram fortemente no nosso cotidiano. Então, como que o senhor de engenho tratava a mulher, tratava os filhos, tratava o negro, né? Essa forma que ele tratava a mulher, o filho, o negro, o índio, ela se cristalizou na nossa sociedade. Tanto é que nós temos campanhas contra a violência doméstica, mulher ou criança, contra a violência ao negro e contra as desigualdades sociais. Por quê? Porque o Brasil herda e esses pilares estão enraizados no nosso cotidiano, beleza? Então isso aí é uma reflexão bem importante.
E aí, turma, vamos materializar aqui os pilares que o Brasil herdou desse passado colonial? Ó, o latifúndio, onde você tem concentração de terras, e hoje, né, pessoal, uma luta muito forte para você ter uma alimentação não vinculada a agrotóxico, por exemplo, onde você luta para ter uma agroecologia, ou seja, uma alimentação livre, né, que a gente chama hoje de orgânica, né? Essa luta vem justamente porque o Brasil, como foi agroexportador, o Brasil sempre se preocupou em produzir mais açúcar, café, cacau, ao invés de produzir alimento para dentro da população, para dentro do país. Então, aquela velha máxima da ditadura militar que o Lula chegou a usar, né? Exportar é a solução. E hoje, a famosa campanha O Agro é Pop, beleza? Pessoal, aí você tem a monocultura, né? Onde havia e há até hoje pouca valorização do pequeno agricultor. Quem gosta muito desse tema em geografia é a UFSC, tá, pessoal? Porque como nós temos aqui no nosso estado uma ação muito forte de pequenos agricultores, então isso aqui volta e meia aparece numa prova de vestibular. A UDESC mais ainda, cobra-se mais ainda, tá? Então vamos ficar bem atentos a isso. A escravidão, que é um outro pilar terrível, e aí o racismo, e aqui, turma, ó, o patriarcalismo, onde tudo que você tem constituído na sociedade brasileira tem essa marca muito forte. Aí você tem o machismo. O patriarcalismo, ele atrai o machismo, e aí você tem as ações homofóbicas, ó, o feminicídio, a misoginia, o ódio à mulher, e a violência infantil. Então são elementos que estão presentes nessa carga patriarcal do Brasil colonial. E aí você tem, ó, a agroexportação como diretriz governamental. Então, além de você ter o latifúndio monocultor, esse latifúndio monocultor na economia vai atender a essa demanda. Então, a demanda agroexportadora é muito forte no Brasil até hoje. Tanto é que a gente vê, né, o Brasil importando, já importou, né, feijão da China, né, importa alimento de outros lugares, quando o Brasil poderia produzir totalmente a sua alimentação sem depender de mercado externo. Beleza? Galera, então esses aqui, ó, essa aqui é a herança colonial, são os pilares coloniais. E no nosso caso, para você que vai fazer prova, para você que vai fazer redação, tá? Cuida muito desses dois aqui, ó. Escravidão é fácil, né? É relativamente fácil compreender. É sempre importante estudar, mas ela é relativamente fácil de se compreender. E o patriarcalismo, que é isso aqui, ó. É a colocação, a condição do homem branco, né, de ser superior, de se ver superior a outros grupos da sociedade brasileira. Beleza, pessoal? Então isso aqui seria esse racismo estrutural, aquilo que está dentro da estrutura brasileira, que se você não muda essa estrutura, a ponta também não muda. Então, moçada, por mais que você tenha campanhas, e essas campanhas são importantes, as campanhas são sempre importantes, se você não mudar a estrutura, tá? Se você não alterar isso aqui, tá? Você vai reproduzir em tempos atuais aquilo que vem desde o período colonial. Beleza? Galera, aí a gente chega no Gilberto Freire. A obra Casagrande e Senzala, eu botei com hífen porque se escrevia com hífen, Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire, ó, é a obra que, por exemplo, ele enxerga, como eu falei, ó, o mito da democracia racial. Qual é o argumento, resumidamente falando, que o Gilberto Freire usa? Ó, ele enxergou uma mistura positiva desses elementos que formaram a sociedade da cana. Lembra que Gilberto Freire era pernambucano, então centro de excelência da cana, então ele estuda a cana-de-açúcar e as relações, né, dentro de uma fazenda, de fazendas de cana-de-açúcar. Então, moçada, o Gilberto Freire enxerga uma mistura do povo brasileiro. Então é como se a cana-de-açúcar, a fazenda, fosse um microcosmos. Tá? Ela é um microcosmo da sociedade brasileira. Então, na fazenda de cana, ele enxerga uma mistura. Essa mistura de negro e de branco é positiva.
e ela é enriquecedora na visão do Gilberto Freire. Por quê? Porque você tem elementos indígenas, elementos negros, afrodescendentes, e tem elementos brancos que vão convergir para a formação do povo brasileiro. Então, com isso, o Gilberto Freire afirma haver uma certa harmonia social dentro de uma fazenda de cana. Claro, moçada, ele é do século XX, então já não existe mais a escravidão, mas como eu falei, a herança é muito forte. Então Gilberto Freire escreveu nos anos 30, tá? Então imagina, há quase 100 anos atrás, né? Imagina o que era uma fazenda de cana. Não era de escravos, mas a condição de trabalho era bastante difícil para a população afrodescendente e para os indígenas. Então, para ele havia uma harmonia social e olha lá, moçada, se constituiu uma família patriarcal, onde a raça, usando o termo dele, a raça branca se relaciona bem com índios e negros. Então, para o Gilberto Freire, o branco, numa sociedade patriarcal, o branco é o pai de todos, patriarcal, pai de todos. E ele estabelece uma relação que minimiza os conflitos. Daí o termo democracia racial. Então, para Gilberto Freire, a Casa Grande, a fazenda de cana, é esse microcosmo, e esse microcosmo, ele amplifica para o Brasil, onde o branco é apresentado como aquele sujeito que coordena as relações, né, e que vai agindo como pai, resolvendo os atritos entre os interesses raciais naquele momento, beleza? Daí o termo democracia racial, que a gente hoje chama de mito da democracia racial. Então, o senhor de engenho, olha só, não explora ou castiga os que estão à sua volta, mas os trata como filhos. Então é como se o senhor de engenho, o coronel, né, estamos bem no auge, né, saindo do coronelismo. Então quem é o coronel? Quem é o fazendeiro? O coronel é um termo que vocês conhecem bem por causa da República do Café com Leite, né, da República Oligárquica. Lembra que o termo coronelismo, ele vai nascer no Império, naquela briga de liberais, conservadores, nas revoltas regenciais. Ali ganha corpo, ali nasce o ideal de coronelismo, que ganha força no final do século XIX, começo do século XX, beleza? Então, turma, o senhor de engenho, ele não explora ou castiga, ele apenas coordena as relações que estão à sua volta. Então ele trata as demais raças, inclusive a mulher, a sua esposa e os filhos, como, os filhos legais aí, no sentido legal, ele trata a mulher, os filhos e todos que estão à sua volta, numa condição de pai de todos, ou seja, aquele que está preocupado com todos os filhos, tá? Então isso aí é a obra do Gilberto Freire, tá, pessoal? É o que traz o Gilberto Freire. Há uma soma de raças que interagem harmoniosamente. Gilberto Freire vai dizer: claro que há um atrito ou outro, claro que há um problema ou outro, mas, soma de raças que interagem harmoniosamente, e o que gera o paraíso racial. Então ele usa esses termos, essa conotação, para dizer, o Brasil do século XX, olha só, galera, o Brasil do século XX se livrou da escravidão e está melhorando as relações interraciais. Mas o Brasil está melhorando as relações interraciais tendo o homem branco como o elemento coordenador disso tudo. Então ele fala em democracia racial, que a gente usou hoje o termo mito da democracia racial, e aí a ideia de um paraíso racial que vai coordenar tudo isso. Beleza, pessoal? Galera, então, levando em conta a nossa sistematização, esse aí é o tópico 2, tá, da nossa aula de hoje. Então, primeiro, da onde vem esse nosso racismo? E a gente pode chamá-lo e qualificá-lo como estrutural, porque vem de uma herança colonial. E aí um estudioso da década de 30 do século XX, Gilberto Freire, aponta para a ideia de uma democracia sendo o homem branco, pai de todos, aquele que coordena a interação das raças, tá? Coordena a interação dos vários grupos étnicos que atuam no Brasil. Beleza, pessoal? Fechou?
Do Gilberto Freire, então, pessoal, a gente vai para o Florestan Fernandes. E o Florestan Fernandes, que foi professor da USP, né, de São Paulo há muito tempo, muitos anos, já faleceu. Florestan Fernandes, então, ele cria uma outra tônica de análise. Ó, ele vai dizer que a escravidão envolveu o negro com o trabalhador. Ó, estamos voltando a construir a ideia do racismo estrutural. Então, a escravidão qualificou o negro como trabalhador pesado, braçal, daí uma outra razão de no Brasil você desqualificar o trabalho braçal. Tá? Esse é um outro fenômeno estrutural. Você desqualifica o trabalho do pedreiro, do marceneiro, do carpinteiro, ou seja, o trabalho que é braçal, que envolve força física, no Brasil ele tem uma tendência à desqualificação, o trabalho do gari. Você desqualifica esses trabalhos. Por quê? Isso é uma herança colonial. Tá? Então, o negro ele é colocado como sempre o trabalhador braçal, né? O escravo, é o negro. Aí, turma, aí você tem o latifúndio como a grande unidade produtiva, ou seja, onde está na cabeça do brasileiro a produção de riqueza? Ela está sempre no latifúndio. Tanto é, pessoal, que quando você estudar o Brasil da República Oligárquica, República Velha, Café com Leite, no Dom Pedro II isso já aconteceu. Naquela época a discussão voltou. Tá? Então, desde o século XIX até o Vargas, século XIX, Brasil independente, até o Vargas, havia um debate no Brasil. Qual é a formação brasileira? Então havia um debate que era o seguinte: o Brasil deve ou não investir na indústria, investir força de trabalho, investir capital, investir tempo na indústria. Então, para muitos, o Brasil já nasceu para muitos com uma determinada postura que é: o Brasil tem que ser agrário sempre. Tá? Isso foi amplamente discutido. Tá? O próprio Mauá brigou com muitos deputados e teve as suas empresas, elas foram sabotadas por políticos brasileiros. Por quê? Porque o Brasil tinha aquela lógica na qual o Brasil ele tem uma essência. Qual é a essência do Brasil? É o latifúndio, é a agricultura. Então o Brasil não deve perder tempo, dinheiro, trabalho, mão de obra com a indústria. O Brasil deve fortalecer essa sua essência que é o latifúndio. Beleza? Aí, turma, o Florestan Fernandes percebeu que a monocultura vai ser a forma de exploração da terra. Então você tem uma herança latifundiária, ou seja, grandes propriedades que não vão produzir alimentos, vão produzir bens de exportação em grande quantidade e vai ter como elemento de trabalho o negro. Então esse negro, ele é, olha só galera, o termo que eu vou usar, esse negro na visão do Florestan Fernandes, ele é uma peça. Ele é uma peça nessa engrenagem toda. Então, ó, algumas características coloniais, de novo, estou voltando, que é o nosso grande tema, porque é um tema que pode aparecer para você, ao racismo estrutural. Olha só, moçada, essas características ainda persistem no Brasil. As características coloniais ainda estão no Brasil. Olha lá, turma. Desvalorização do trabalho braçal, ligação trabalho braçal, pobreza. Aí você tem nessa pobreza principalmente o negro, o índio, o mulato, né, o mameluco ou qualquer outro grupo, né, que não seja o branco. Aí você tem a presença do racismo, da desigualdade social e de políticas de isolamento desses grupos que estão alheios a essa produção. Beleza? Então, turma, isso aqui, ó, vai compondo o racismo estrutural do Brasil. Tá? Desvalorização do trabalho braçal, tá? O trabalho braçal absolutamente valorizado. Esse trabalho braçal é associado à pobreza. Então, quando você vê um trabalhador braçal, você já imagina que ele seja pobre, e a gente sabe que não é bem assim, mas fica no imaginário brasileiro isso. E aí a escravidão traz, claro, as suas mazelas, que ainda estão presentes, que ainda ressoam na sociedade brasileira. Então, essa herança, Florestan Fernandes também analisa. Florestan Fernandes, então, vê que essa herança é muito forte e ela traduz nas desigualdades. O Gilberto Freire não trata disso.
Perceberam a diferença? Gilberto Freire não aponta essas diferenças, não aponta. O Florestan Fernandes vai lá na origem colonial e diz, ó, a nossa herança colonial ainda está aqui. Ela ainda está presente para nós, tá? Está entre nós, no isolamento social, nas mazelas, na pobreza associada ao trabalho braçal. Beleza? Pessoal, com isso então, o Florestan Fernandes vai dizer que a escravidão e seus reflexos não são fenômenos que ficaram no passado abominável. Esse é o ponto central de uma redação, tá, pessoal? Você pode usar à vontade esse termo. Ó, a escravidão e seus reflexos não são fenômenos que ficaram no passado colonial. Ela ainda está presente de uma forma ou de outra no Brasil atual. Então, quando a gente pensa, né, pessoal, e usa o termo casa grande é a casa do rico, do senhor, senzala é a casa do negro. Então, quando você mapeia isso numa cidade, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, né, a casa grande são as casas do asfalto, isso pode ser muito comparado, e a senzala é a periferia ou ainda as favelas do Rio de Janeiro. Então, o que o Florestan Fernandes traz de importante nessa nova reflexão que ele faz? Ele diz que a herança colonial não é, aliás, a ação colonial não é algo que está no passado. Ela ainda está presente hoje. Por isso, uma série de problemas que, enquanto você não resolve essa situação, esses problemas vão agudizar. Beleza? Moçada, então, ó, o Florestan entende que há uma coisificação de todos os grupos. Então, para Florestan Fernandes, pessoal, conhecer esse conceito de coisa é muito importante. A mulher é uma coisa, a criança é uma coisa, o negro é uma coisa. Por que coisa? Porque são engrenados, são instrumentos, tá? São instrumentos utilizáveis pelo senhor de engenho e que ainda na nossa sociedade, que ainda é uma sociedade patriarcal, essa herança está muito forte, essa herança está muito presente. Então aqui, ó, os grupos, a coisificação dos grupos que no passado colonial não ocupavam o mesmo lugar do senhor ou estivessem do lado de um senhor. Então, você pega, é muito simples, pessoal, pega uma fazenda de cana, senhor de engenho, aí você bota todo mundo tem, na visão do Florestan Fernandes, a condição de coisa, tá? Inclusive o capitão do mato, que é um negro, inclusive o administrador da fazenda, que é um branco empobrecido, tá? Esses elementos, eles são coisificados. Por que eles são coisificados? Porque não ocupam o mesmo lugar do Senhor. Então, pessoal, as oportunidades econômicas, sociais e políticas não estão, botei em caixa alta, em negrito, não estão abertas a todos os brasileiros de forma igualitária. Então, gente, esse slide aqui, ó, ele te dá um instrumental bom para você fazer reflexões sobre o Brasil atual. Então, esse slide aqui, ele vai te dar elementos que você vai poder usar tranquilamente numa redação ou trazer à tona quando o tema for escravidão, quando o tema for Brasil atual. Beleza? E aqui, pessoal, a democracia racial, aí é o Florestan fazendo uma crítica ao Gilberto Freire. Olha o que o Florestan diz. A democracia racial esconde. Então, o mito da democracia racial esconde as desigualdades e discriminações, olha lá, pessoal, desresponsabilizando o branco colonizador. Isso aí, essa última reflexão, ela é fantástica. Por quê, pessoal? Você usa termos que acaba caindo muito bem em qualquer discussão, em qualquer reflexão que você faça. Então você desresponsabiliza o elemento branco colonizador. Não, o branco colonizador é o responsável direto pelo que aconteceu, sem dúvida nenhuma. Tá? Então você tem uma responsabilidade com o passado daquele povo. Isso aqui, pessoal, aparece muito em prova, sabe aonde? Quando você estuda questões sobre África atual, a África atual. Então isso aqui aparece muito em questões de atualidades. Tá? De que forma? Um dos elementos hoje que se questiona na ONU é que França, Inglaterra, Bélgica tiveram
muita responsabilidade no passado colonial africano. E que esses países têm uma dívida moral e uma dívida financeira com os países africanos. Então isso é um debate muito forte hoje, presente ainda na ONU. Então muitos países, já falamos sobre isso em aulas anteriores, do Sahel, países da África Central, que foram colônias desses outros países europeus, veem, os países europeus como responsáveis pelos problemas que eles vivem hoje. Não são os únicos, mas são grandes responsáveis por isso. Galera, só pra gente finalizar, o termo coisificação, ele tem hoje críticas, sofre críticas, porque a partir do momento que você diz que a mulher, a criança, o jovem, o negro são coisificados, você também tira deles o protagonismo de ação. Tá? Então, a crítica que hoje se faz à tese do Florestan Fernandes, que foi revolucionária na época, é que quando você usa o termo coisificação da mulher, coisificação do negro, você tira o protagonismo deles nas mudanças. Então, é como, por exemplo, isso aparece muito em prova, tá, Eulália? Muito em prova. A legislação do voto feminino, ela vem com quem? Com Getúlio. Getúlio assinou. Ela foi para a Constituição de 34, foi aprovada em 32 e vai para a Constituição de 34. Beleza. Mas aparece muito isso em prova. Tá? O voto feminino foi dado pelo Getúlio e pelas elites dirigentes do Brasil. Se numa prova não mencionar o protagonismo feminino nessa luta, essa questão pode estar errada, tá? Por quê? Porque quem assinou são os deputados. Foi Getúlio, veio a Constituição, beleza. Mas por que eles assinaram? Porque você tem um protagonismo feminino por trás que pressiona para o voto feminino, beleza? Então, turma, qual é a crítica que se faz à ideia de coisificação? Quando você diz que o negro é coisa, a criança é coisa, a mulher é coisa, cuidado, você tira deles o protagonismo da ação. Então, por isso, a ideia de codificação hoje ela é questionável. Beleza? Galera, seguindo aqui então, a gente pode finalizar nossa aula com essa polêmica das estátuas, suas simbologias e os seus desafios. Claro, pessoal, só isso aqui dava uma aula inteira. Então eu vou dar uma resumida para você, tá? Mas a gente vai depois voltar a tratar disso. Inclusive, nós vamos fazer uma live hoje com esse tema, tá? Hoje às 21 horas, eu e o Edir faremos uma live com esse tema. O problema é que você só vai ver isso domingo, né? Então desculpem, a live é quinta e você só vai ver essa aula domingo. Então eu tô meio furado aí nessa fala. Pessoal, vamos lá então. Qual é a polêmica que a gente tem, que a gente vê com relação às estátuas? A estátua, ela é sempre uma simbologia. Ela é um símbolo. Isso voltou à tona por conta do George Floyd. Mas, olha só, pessoal, estamos em 2020. Em 2017, houve uma situação em que um cara jogou seu carro, em cima de uma população, um grupo de pessoas que fazia uma passeata pacífica em Charlottesville, lá nos Estados Unidos, na Virgínia. Tá? Esse cara era um neonazista, pegou o carro, jogou em cima da população e matou uma pessoa. Matou uma mulher. Matou. Esse cara era um cara supremacista. Supremacista é um racista branco nos Estados Unidos. E aí veio uma explosão de protestos contra o ato desse sujeito. O próprio Trump, inclusive, de novo, para variar, ele defendeu, de certa forma, o sujeito e os supremacistas. Defendeu, condenou os protestos que vieram da comunidade negra por conta de um sujeito que jogou o carro, acelerou em cima de uma multidão. Tá? Beleza. Então, turma, o que aconteceu com o desdobramento desse fato que ocorreu em Charlottesville? Em vários lugares dos Estados Unidos, eles começaram a derrubar a estátua do General Lee, General Robert Lee. Ele foi o general que conduziu as tropas dos confederados naquela guerra, norte-sul. Beleza? Mas vamos chegar lá. Gente, então o que é uma estátua? Ela traz uma simbologia. Essa simbologia, galera, pode ser nacional, pode ser regional,
ela pode ser étnica, pode ser ideológica e pode ser até internacional. Eu elenquei aqui, tá, pessoal, cinco itens. Poderia colocar vários outros, mas eu elenquei aqui 5 itens para vocês, tá? Então, toda estátua que você vê em qualquer lugar, Florianópolis, toda praça tem uma estátua, né? Aqui no Gaia de Floripa você tem uma praça chamada Praça Getúlio Vargas, né? A gente brinca e chama de Praça dos Bombeiros, porque tá ali o bombeiro, mas é Getúlio Vargas o nome dessa praça. E tem um busto do Getúlio ali, tá? Uma estátua, um busto do Getúlio. Então você tem ali no Getúlio um símbolo nacional, tá? Um símbolo de uma época, tá? Então toda estátua, ela traz uma simbologia. E essa simbologia, galera, ela vai atender a grupos, a perspectivas, ideias, interesses, valores e objetivos. E não são raras as regiões no Brasil onde você tem menção religiosa a Jesus. Claro, o Brasil é um país de 90 e tantos % de cristãos. Né? Você passa ali na Trindade, na Polícia Militar, você tem a Capela da Trindade, a Capela da Polícia e a imagem de Jesus na porta da igreja, na porta da capela. Beleza? Então é uma estátua, é um símbolo de valores, de objetivos. Então toda estátua que você imaginar, se eu colocar na minha casa uma estátua da Frida Kahlo, é porque eu entendo que a Frida foi importante nos seus objetivos, valores, vida, ideias, perspectivas. Toda estátua traz isso. Você não vai botar a estátua de alguém que você odeia, tá? Então você sempre traz isso. Então, galera, o primeiro passo é entender uma estátua, tá? A estátua, um busto, um monumento, ele vai trazer elementos que refletem aquela situação, beleza? E aí, tá aqui, ó, a estátua do General Lee, essa aqui foi derrubada em Charlottesville, né? E a estátua do General Lee, olha só, moçada, vamos agora ver quem é o General Lee. Essa estátua, pessoal, ela tá em várias cidades dos Estados Unidos, mas principalmente no sul dos Estados Unidos. Porque o General Lee foi o líder militar dos confederados. Quem é o confederado, professor? Confederado eram os sulistas que queriam se separar do norte, da União. Então, ele é um líder militar que defendeu a separação do sul com relação ao norte. Aí, pessoal, os confederados desejavam a secessão, então eles queriam criar um país para eles. Tá? Por isso que o Robert Lee não é uma referência no norte dos Estados Unidos, não é. No norte, ele não tem esse apelo heróico. No sul, o apelo é maior. Então, regiões como Virgínia, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, é o que mais tem estátua do General Lee, que era o símbolo da luta daquele povo. Tá? E aí, turma, a grande questão. Os confederados defendiam a escravidão. Então, por isso, a imagem do General Lee é uma imagem associada pelos negros à manutenção da escravidão. Claro, pessoal, vamos lá. George Washington, ele tinha escravos. Né? O Thomas Jefferson tinha escravos. John Adams tinha escravos, presidente dos Estados Unidos. Tá? Mas o General Lee, porque liderou os confederados militarmente, os confederados eram contra o fim da escravidão, a imagem do General Lee é totalmente associada à escravidão. Beleza? Daí as críticas. Aí, turma, o que a gente pode também pensar no Brasil? No monumento aos bandeirantes. E quem foi o bandeirante, né, pessoal? O bandeirante, aquele cara que desbravou o sertão brasileiro. Ele é visto como herói por alguns. Mas por outros, o bandeirante, desbravado, por outros ele era visto como bandido. Os bandeirantes, esse aqui é um monumento aos bandeirantes que tem no Ibirapuera, em São Paulo. O bandeirante no seu cavalo, conduzindo homens. Esses homens são o quê? São escravos, são homens capturados. Tá? Os bandeirantes eram vistos como desbravadores
que levaram ao sertão. Galera, nunca esqueça que sertão é interior, tá? Sertão a gente sempre associa a Nordeste, a seca, não. Sertão é interior. Então você tem o sertão da ilha de Santa Catarina, você tem o sertão do Paraná, sertão de Santa Catarina, sertão do Brasil, sertão interior. Ó, levou a civilização para o sertão e esses desbravadores foram responsáveis por ligar o Brasil em várias partes. Então, essa aqui, ó, é uma leitura dos bandeirantes. Uma leitura. Aí, os bandeirantes, né, essa imagem, esse monumento, tá, ele foi pichado de vermelho, porque dá a conotação de sangue. Então, o monumento aos bandeirantes é muito criticado, porque o bandeirante também é visto como colonizador, não desbravador. Colonizador. Aquele colonizador que escravizou o índio, destruiu quilombos e buscou metais preciosos, metais e pedras preciosas, né? As esmeraldas, os diamantes no Brasil foram encontrados por bandeirantes. Então o bandeirante também é visto por boa parcela da sociedade brasileira como colonizador, que matou, escravizou, estuprou indígenas. Tá? Então ele não é visto como herói, não tem essa conotação de herói. E ó, eles são símbolos de destruição e morte. Então olha como você tem dois grupos na sociedade brasileira que veem a mesma coisa de forma diferente. Então os bandeirantes, eles são ou foram homens que realmente fizeram isso aqui, ó, responsáveis por mortes, por destruição e por acabar com sistemas e sistemas de vida de vários indígenas. Beleza? Então, ó, a polêmica sobre o monumento dos bandeirantes no Brasil, tá? Em São Paulo. E aí, pessoal, olha essa importância do bandeirante. Ó, essa aqui, ó, isso aqui é um cartaz que circulou em São Paulo, ó, na época, ó, abaixo da ditadura. Que ditadura é essa? A ditadura desse carinha aqui, ó. Quem é esse carinha aqui? Né? Esse carinha é o Getúlio Vargas. Então, o que esse cartaz simboliza? Que a grandiosidade do bandeirante, materializada no estado de São Paulo, a grandiosidade do bandeirante, vai destruir Vargas e resgatar a importância de São Paulo. Lembra que Getúlio Vargas está fazendo 90 anos que chegou ao poder? Lembra, moçada, que Getúlio Vargas quebrou o café com leite. E lembra no café com leite, ó, café com leite São Paulo e Minas, mas principalmente São Paulo. E lembra que Getúlio tirou do poder um representante de São Paulo, o Washington Luiz. E lembra que Getúlio perdeu a eleição para um representante de São Paulo, que foi o Júlio Prestes. Então esse cartaz, ele materializa bem, ó, qual é a intenção desse cartaz? Unir o povo de São Paulo, que se identifica com o bandeirante. Eu vou unir o povo de São Paulo, que se identifica com o bandeirante, e esse povo de São Paulo vai combater Getúlio Vargas. Então, gente, o monumento, a estátua, os símbolos que você cria para agregar o povo, quando você começa a estudar ou a discutir, tu vê que ele não é um símbolo que vai ser aceito por qualquer um. Mas aqui, ó, a elite de São Paulo, nessa época, nem tinha essa discussão, né, sobre o papel dos bandeirantes. O bandeirante era visto quase que por 100% como herói. Então a elite de São Paulo reforçou a tese de que o bandeirante é o símbolo do paulista. Tanto é que você tem, né, Rede Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, Avenida Bandeirante, Avenida Anhanguera, que foi um bandeirante, Borba Gato, que foi um bandeirante. São Paulo, o estado de São Paulo, é todo permeado por uma defesa do simbolismo do bandeirante. Beleza? Galera, e já estamos passando um pouquinho do nosso tempo, só para fechar. O que se procura hoje discutir com relação a essas estátuas e a esses símbolos? É principalmente a defesa de valores humanos. Ó, todo símbolo coletivo, ele precisa fundamentar as ações humanas de amor, tolerância, inclusão, tá? Direitos humanos universais, como vida, liberdade e justiça. Então, esses elementos aqui, ó,
é o que está na pauta da discussão dos monumentos, das estátuas e tudo que venha. Tá? Então, por isso, o questionamento ao General Lee, o questionamento aos bandeirantes e várias outras estátuas que têm seus líderes políticos colocados ali. Porque muitas vezes esses líderes não traziam a defesa disso. Então, hoje, o que está sendo discutido pela sociedade? No Brasil e no mundo, a discussão é: quem são esses símbolos que representam o Brasil ou representam aquela sociedade? Gente, então, eu queria só para finalizar mostrar esse quadro do Tiradentes, do Pedro Américo. Quem é que você lembra quando vê Tiradentes assim? É o Cristo. Então, Tiradentes foi transformado em herói. Transformado em herói pela República, pelos republicanos. Olha só, pessoal, o termo que a gente usa para definir aqui o Tiradentes, cristificação. A imagem de Tiradentes, ela é associada à imagem de Jesus Cristo. Nós temos então essa outra imagem, cristificação de novo, cristificação de Tiradentes. Leopoldino de Faria, o autor dessa obra super famosa, está em vários livros didáticos. Tiradentes parece quem? Parece Jesus diante dos apóstolos. E todo mundo olhando para ele, ouvindo ele, como se fosse Jesus. Então, esse fenômeno a gente chama de cristificação, né? Idealizando um herói nacional. Tá? Aqui você então tem essa estátua de Tiradentes, a estátua da forca, tá? E essa outra. A anterior é Belo Horizonte. Essa aqui é uma cidade mineira chamada Tiradentes. O nome da cidade é Tiradentes, tá? Então aqui, duas imagens da estátua de Tiradentes como libertador brasileiro, tá? Um cara que lutou pela independência do Brasil. O Tiradentes tem bem menos polêmica, porque de fato ele não era líder, mas ele lutou pela independência do Brasil. E aqui, pessoal, para nós catarinenses, a Anita Garibaldi. Essa imagem da Anita, a Anita também virou heroína com a República. Essa imagem da Anita não está nem no Brasil, ela está na Itália. Isso aqui é Roma. Tá? Então, os romanos veem a Anita como uma heroína, carregando um filho no colo, uma arma em punho em cima do cavalo, tá? Lutando pela unificação italiana. A Anita ela foi considerada heroína primeiro na Itália, depois no Brasil. Então é outro símbolo, mas aqui um símbolo de libertação, onde ela lutou pela unificação da Itália. Claro, a Igreja Católica não gostava dela. Por quê? Porque a igreja perdeu terras quando veio a unificação italiana. E aqui a imagem de Anita em Laguna, Santa Catarina. Beleza? Fechou? Moçada, então fica aí essa nossa aula de hoje para a gente refletir sobre a questão do racismo, das estátuas e dos símbolos nacionais que são edificados. Beleza? Galera, beijo grande, bons estudos, bom período e até a próxima.